Boa noite, irmãos. Uma alegria estar de volta na casa do Senhor. E a mensagem de hoje à noite é para ajudar uma pessoa que fez comentários acerca da forma de que se louva a Deus. Essa pessoa diz que se pode louvar a Deus do jeito que a gente quiser. Eu quero primeiramente ler um texto que está em 1 João capítulo 4 e no versículo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1. Olha o que o versículo diz. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Vamos ler comigo? Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É impressionante a credulidade, a fé fácil em qualquer um que fala em nome de Deus, que canta em nome de Deus. E aqui o apóstolo João, que é também chamado o apóstolo do amor, que fala exaustivamente sobre o amor ágape, o verdadeiro amor, que os gregos falavam muito pouco, né? A palavra amor, ela tem vários sentidos no grego. Para os gregos, aqueles que conheciam mais e usavam mais, era o amor filéu, que seria filos, que seria amizade. O eros seria o amor sexual. Estógio, o amor de família, já não é tão assim usado pelos gregos. Mas o ágape, que é aquele amor sacrificial, aquele amor como Jesus Cristo dá a vida pelo objeto amado. E nós vamos ver também um capítulo do amor, que é 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vi um vídeo, né? Mandaram um vídeo de uma moça que durante um culto ela pulava, gritava e falava em línguas. E eu fiz um comentário de que aquela moça que pulava e se contorcia toda na plataforma da igreja, que ela transformou num palco de espetáculo, e gritava e falava línguas sem ter ninguém para interpretar. Já começa daí o erro. Dois erros, que lá em 1 Coríntios 14, Deus proíbe que as mulheres falem línguas na igreja. Então você nota que nas igrejas pentecostais quem fala língua é quem? É mulher. Então já começa que mulher não pode falar línguas, pelo menos não na igreja. Segundo, ela fala, mas não tem um intérprete. A Bíblia diz que tinha de ter um intérprete. Então eu falo que aquela irmã que se fazia aquele espetáculo, e falo que a língua dela era um teatro, era uma representação. Não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo. Então, uma pessoa que eu acho que até alguns de vocês conhecem, ela me mandou uma mensagem dizendo: olha, o seguinte, eu acredito que nós não devemos julgar o louvor de ninguém. Estou usando as palavras dela. Que o importante é louvar a Deus, pulando, gritando, falando língua, etc. Ninguém tem o direito de julgar a maneira como a igreja louva a Deus. Continua ela. Quando eu era do mundo, eu cantava forró a toda altura em que minha goela podia gritar. Então, eu acho que Deus merece que eu louve a Ele gritando mais alto do que puder, pulando e de todas as maneiras que eu puder manifestar, inclusive falando línguas estranhas. Agora, a Bíblia manda examinar os espíritos.
se vem de Deus. E nós vamos nessa quarta-feira começar a fazer isso. O outro texto que eu quero ler, e mais na frente a gente vai falar alguma coisa sobre ele, e na outra quarta-feira ainda vamos falar mais. Aqui fala que os dons sinais, os dons de milagre, de falar língua, de profetizar, iam cessar, e efetivamente cessaram. E essas línguas que os pentecostais falam hoje, elas não resistem ao exame da Bíblia. Os milagres feitos no meio pentecostal não resistem ao exame da Bíblia. As profecias também não. Deixe-me ler aqui. Eu convido meus irmãos pentecostais, porque eu tenho muito carinho, para juntamente comigo examinar esses textos, para ver se não é assim. A Bíblia diz que os bereanos foram considerados mais dignos, mais honrosos, porque eles conferiam com a palavra de Deus tudo que Paulo e os apóstolos diziam. Eles iam para a Bíblia, eles faziam o que João disse, não aceitando manifestações do Espírito sem examinar se está de acordo com a palavra. Olha que é dito aqui no capítulo 13, eu vou fazer a leitura. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, a minha versão diz caridade, mas eu acredito que essa palavra caridade foi deturpada pela Igreja Católica no sentido de caridade é só dar esmolas e coisa do gênero. A palavra aqui é ágape, é o amor na sua dimensão divina, na qual Deus amou o mundo e deu seu Filho. Jesus Cristo deu sua vida por amor. Então, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa, como o sino que retine, e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência ou revelação, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então ele diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece, não se porta com indecência ou inconveniência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga ou se alegra com a justiça, mas alegra-se com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então ele vai dizer aqui uma coisa muito interessante. O amor nunca falha. Então ele falha aqui, essa palavra quer dizer, ele nunca perde a sua funcionalidade, a sua razão de existir. Ele nunca se torna vão. Ele nunca se torna defasado sem a sua necessidade. Então ele vai falar aqui dos dons sinais ou miraculosos, esses dons que os pentecostais procuraram explorar novamente depois de 1900. O pentecostalismo tem pouco mais de 100 anos. Para ser exato, o fundador do pentecostalismo era Charles Fox Parham. E ele começou uma escola de teologia e botou seus alunos para buscarem o dom pentecostal do Espírito. E ele foi o primeiro a ensinar que o dom do Espírito vinha através do falar em línguas. Ou seja,
1800 anos a igreja não acreditava que o dom, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo tinha qualquer coisa a ver com línguas. Foi Charles Fox Parham, um pedófilo, abusador de meninos. Ele foi preso. O fundador do pentecostalismo foi preso por abuso de pequenos. Ele foi preso por isso. Por isso que os pentecostais, só uma parte admitem que o pentecostalismo foi fundado por Parham. Eles vão para um aluno de Parham, William Seymour, que era um afro-americano, era negro. Ele foi admitido na escola de Parham. Inclusive dizem que o Parham fazia parte da Ku Klux Klan, aquela entidade que perseguia e matava negros, queimava casa de negros. E o Parham era racista, tanto que depois dele ser denunciado por isso, então ele começa a admitir negros. Aí é onde entra o William Seymour, da Rua Azusa, em 1906, tem um recomeço do pentecostalismo, um aluno do Parham, porque o escândalo provocado por Parham trouxe descredibilidade ao movimento pentecostal nascido com ele. E o William Seymour, ele começou um movimento, ele alugou lá um prédio e começou a falar sobre curas, sobre línguas. E esse negócio pegou fogo nos Estados Unidos todo. E em mensagens mais na frente eu vou mostrar testemunhos de pessoas da época de Seymour que presenciaram as reuniões da Rua Azusa, que os pentecostais apresentam como uma casa de milagres, um lugar maravilhoso de milagres. Mas existe um lado negro da Rua Azusa que não é veiculado pelos pentecostais. A farsa das curas, de que pessoas passavam semanas e meses lá desejando uma cura e não eram curadas. Outras que eram ditas que eram curadas, depois a doença voltava. Pessoas que passaram pela experiência do batismo de línguas, do batismo de poder, que caíam no poder que eles diziam que era o Espírito Santo. Mas essas pessoas dão testemunho de que aquela experiência não podia ser do Espírito Santo, era algo maligno. O incrível é que esses testemunhos sobre a Rua Azusa estão em sites pentecostais da época. Então você nota que o berço do fundamentalismo, aliás, do pentecostalismo, é controverso, é escuro. As profecias, as línguas, os milagres, as curas, tudo isso é controverso. Mas eu não quero. Eu tenho livros e já vi centenas de estudos sobre esses assuntos. Eu quero me pautar dentro da Bíblia para mostrar que o dom de línguas não é para hoje, profecias não são para hoje. Milagres, o dom de milagres não é para hoje. Deus, Ele faz milagres. A vida, o universo todo é produto de um milagre. Porém, aqueles milagres que Jesus Cristo fizeram, que os apóstolos fizeram, nenhum pentecostal fez até hoje. O teatro e a farsa pentecostal é só para quem não quer examinar, especialmente não quer examinar a Bíblia. Então ele diz aqui: o amor é sofredor, nós já vimos isso aqui. No versículo 8 ele diz: o amor nunca falha, nunca acaba.
nunca perde a sua funcionalidade, mas havendo profecias serão aniquiladas, ou seja, está profetizado que a profecia ia parar. E a profecia na época da igreja não seria durante toda a época da igreja. Até porque nós vamos ver aqui que o apóstolo Pedro diz que todo o conhecimento que a igreja precisava, ela recebeu naquela época dos apóstolos. O apóstolo Paulo diz que a escritura é suficiente, ela tem tudo que é necessário para o homem de Deus ser perfeito e perfeitamente habilitado. Então eu acredito na suficiência da Bíblia, eu não acredito nesses profetas de hoje, os profetas modernos, que desviam a pessoa da Bíblia para suas profecias, para suas revelações. Há quem diga que uma das maiores armas de Satanás são essas revelações pentecostais fora da Bíblia, para afastar a pessoa da Bíblia. E são baseadas nessas profecias que são criadas seitas. Desde o começo, o movimento pentecostal se dividiu em 1000 movimentos menores e estranhos, e ainda hoje continua se dividindo. É dito que cada dia são criadas 1000 novas igrejas diferentes umas das outras, movimentos. É isso que acontece quando se abandona o alicerce da palavra de Deus. O fundamentalismo bíblico é baseado só na Bíblia. Quem quer em revelações e visões fora da Bíblia não é fundamentalista bíblico. Agora, eu não quero que meus amigos e irmãos pentecostais acreditem de graça no que eu estou dizendo. Faça o que 1 João diz, veja se o que eu estou dizendo tem base bíblica, tem base histórica. O que eu estou falando aqui é baseado na verdade da história. Então, refletindo, sim. Então, o apóstolo Paulo aqui diz claramente que esses dons, havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência ou revelação, desaparecerá. Aí a pergunta, quando? Você vai ver que lá no versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em paz será aniquilado. Nós vamos continuar lendo. Ele disse que as profecias, as línguas, as revelações iam cessar. Tinha a ver com a comunicação da palavra, porque a Bíblia seria suficiente. Naquele momento em que Paulo estava escrevendo uma das suas primeiras cartas, que é aos Coríntios, ele compara que a igreja está vendo como se em espelho. Olha o que ele diz aqui: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, a revelação ainda estava se completando. O último livro da Bíblia ainda vai ser escrito no ano 95 depois de Cristo. Ou seja, uns 40 anos, ou aliás, uns 30 e poucos anos depois. Mas quando vier o que é perfeito, em outra mensagem nós vamos estudar essa palavra perfeito, teleios. Então, o que é em paz será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está referindo que a igreja, na sua infância, não tinha a Bíblia completa, parte era conhecia, parte era profetizada. Porém, agora vemos por espelho. O espelho, na época de Paulo, era bronze polido. Não é esse espelho que você vê detalhes da face, não. O espelho na época de Paulo era quase só um reflexo. A mulher, ela dá aquele polimento no alumínio
e ver o reflexo da face. Então o apóstolo Paulo está dizendo que aqui vemos por espelho, enigma, mas então veremos face a face, agora conheci em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem. Já na época ali ele está dizendo, agora, o que é que permanece agora? Fé, esperança e amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nos guia a compreender isso aqui, Senhor Deus, porque é muito importante e que os teus servos, pentecostais e não pentecostais, possam ser bereanos, possam examinar as manifestações que se dizem de Deus, mas à luz da tua palavra não combinam. Ó Pai, no nome de Jesus oramos. Amém. Aquela irmã que disse, que eu louvo a Deus do jeito que eu quero, inclusive falando línguas. Essa irmã é sincera, os pentecostais são sinceros. Quando eles estão falando línguas, eles acham que realmente é o Espírito Santo. Quando eles estão profetizando, eles acreditam que realmente fazem milagres. O curioso é que os milagres geralmente é de dor nas costas, é de coisa dentro do organismo. Não é aquele milagre que pega um leproso e instantaneamente ele fica com a pele de criança. Não é aquele milagre de ressuscitar mortos. Por que os pentecostais não ressuscitam mortos? Curar cegos, O bispo Macedo até ainda tentou. O pessoal ia lá para o estado e ele mandava jogar os óculos fora. Aí alguém disse, ele ainda está usando óculos, por que ele não joga o dele? Nos Estados Unidos teve um médico que ele examinou 1000 dessas curas feitas na igreja. E ele observou que todas elas a pessoa ou morria algum tempo depois, ou a doença continuava. Mas lá no momento a pessoa foi dita curada. Eu não estou dizendo que Deus não cura, eu acredito que Deus cura, Deus resolve qualquer problema. Mas não é pelo jeito pentecostal de fazer reunião de cura, culto de cura. Não, a Bíblia diz que a oração do justo muito pode por sua eficácia. Então, aqui o que está em jogo não é sinceridade. Os pentecostais são sinceros. Pelo menos eu acredito que uma parte deles sabe que aquilo ali, eles pensam que é algo do Espírito. Porém, sinceridade não é tudo. Para Deus é a obediência à palavra dele, e coerência com seus ensinos é que é tudo. Não tem como duvidar, por exemplo, que um budista que acende uma vela e queima o dedo, ele literalmente queima o dedo. Um homem desse, você pode dizer que ele não é sincero? Esses que vão de joelhos subir o horto lá do Juazeiro, que ele não é sincero? Que os adoradores de Maria estão fingindo sua adoração e devoção a Maria? Não, eles choram, eles sentem quando a Bíblia proíbe adorar qualquer coisa que não seja Deus. Então mesmo se aplica ao uso dos dons miraculosos dos pentecostais nesses pouco mais de 100 anos. E como eu falei, começou com um indivíduo extremamente controverso, Charles Fox Parham. O movimento já começa a contradizer na Bíblia. A primeira pessoa que fala línguas no movimento é Agnes Osman, quando a Bíblia diz que mulher não era para falar língua na igreja. Ou seja, já começa toda a atravessar. Aí diz, não, mas nós não fomos fundados o pentecostalismo não vem de Charles Fox Parham, vem de Seymour. Só que Seymour era aluno de Parham. E ele só pôs em prática o que o Parham ensinou a ele.
movimento detonou, porque pelo menos o Seibo não era acusado de escândalo sexual. E o mundo adora milagres, sinais e maravilhas. Tem um autor que estuda crescimento na igreja, Peter Wagner, ele diz que a chave para uma igreja crescer são milagres, sinais e maravilhas. Ele diz que foi por isso que o pentecostalismo detonou no mundo todo. Só que você sabe que Jesus Cristo não acredita em crente nele porque creu em milagres. Final do capítulo 2 de João diz que muitos creram em Cristo por conta dos milagres, mas ele que não confiava em nenhum. Em seguida dá um exemplo de crente que era crente nele por causa de milagres, que era Nicodemos, e Nicodemos vai todo cheio de enrolação para Jesus Cristo, e Jesus Cristo diz: você precisa nascer de novo, senão você não vai ver o reino de Deus. Não é porque você crê em milagre que você é crente, não. E aquela turma toda que seguia ele, aquela multidão, por conta de milagre, quando ele disse: olha, me seguir está pronto para morrer pela causa. Eles abandonaram Cristo. Por isso que Cristo diz que muitos no juízo final, os condenados ao inferno, vão dizer a ele: Senhor, nós não temos profetizado em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, não fizemos muitos milagres em teu nome. E Jesus que vai dizer a uma multidão de crentes nesses dois sinais de milagres de língua: nunca vos conheci, nunca tive nada com vocês. Porque o sinal do verdadeiro crente não é falar línguas, não é ter revelações, visões, sonhos, curas, exorcizar. O verdadeiro sinal de um verdadeiro crente é o fruto do Espírito Santo, é vida mudada, é vida transformada. E uma coisa que eu vi nos testemunhos daqueles que passaram por aquelas experiências pentecostais na Rua Azul, eram de pessoas com uma vida suja e que tinham experiência pentecostal e continuavam com a sua vida suja. Nos testemunhos lá, de pessoas da época. E nós vemos isso hoje. Grandes líderes como Jim Swaggart, ele expulsava demônios ao vivo, ele curava ao vivo, ele falava línguas ao vivo e saía do programa dele para um motel com 2, 3 prostitutas. E ele teve de confessar isso em rede de televisão, mostrando que esses dons carismáticos eles não têm poder nenhum sobre a pessoa. Que o dom de falar em línguas é o mesmo dom que tem nos mormons. Os mormons falam línguas. O baixo espiritismo fala línguas. Ou seja, o dom de língua é um dom de confusão. Porque todas as pessoas que conhecem crentes que profetizam, conhecem crentes que falam línguas e têm uma vida imunda lá fora. Na primeira igreja que eu pastoreei, as igrejas pentecostais só faltavam fechar pelos escândalos seguidos. Aqui, da minha cidade, onde eu estava pastoreando, se descobriu que as profetisas da igreja, os profetas, especialmente as profetisas, os que patrocinavam o teatro dos milagres e das línguas e das profecias, estavam adulterando e indo extrair filhos em Mossoró. Teve uma igreja batista lá que se pentecostalizou. Em pouco tempo, o que se soube de imoralidade e de coisa feia naquela igreja. Agora, não estou dizendo que os pentecostais são todos assim. O que eu estou dizendo é que, historicamente, há uma nuvem escura sobre a história do pentecostalismo.
Porque é um movimento baseado não na doutrina bíblica, não em textos da Bíblia corretamente interpretados, mas na experiência. Não, ele fala línguas. Não, ele cura, ele batiza. Então, o meio dito evangélico é dividido basicamente em dois tipos. Aqueles que acreditam em profecias, sinais, milagres e línguas, que são os carismáticos ou pentecostais, e os conservadores ou tradicionais das igrejas históricas, que acreditam na suficiência da Bíblia, que nós só precisamos da Bíblia como revelação. Que Deus cura, mas pela simples oração do crente, não fazem reunião de cura. Que pela pregação da palavra o demônio sai das pessoas. É a minha experiência de 40 anos como pastor, nunca falei língua, nunca trouxe novas revelações e profecias. Mas eu vi muita gente possessa do demônio ser liberta depois da pregação, depois do ensino da Bíblia. Vi pessoas pedirem oração na igreja e depois de algum tempo a cura vinha. Mas não tinha um curandeiro na igreja. Não existe curandeiro nenhum nas igrejas pentecostais. Porque o dom de cura foi naquele início. Nós vamos saber para que era esses dons miraculosos no início. Qual foi a finalidade dele e como Paulo diz, por que foi que eles cessaram? A terminologia é acabar, cessar, ser aniquilado. Então, a Bíblia faz a divisão entre dois tipos de dons. E Paulo já faz aqui. Ele fala aqui de dons que iam cessar, passar. É a Bíblia que faz a divisão. Que os dons não seriam permanentes. E dons que seriam permanentes. Então, Paulo começa falando do primeiro tipo de dons carismáticos. São os temporários. Era só naquela fase inicial da igreja. Eram dons revelatórios que traziam nova revelação e de sinais miraculosos, sinais extraordinários. E eles tinham como propósito autenticar, confirmar a messianidade de Cristo e o apostolado dos apóstolos. Esses dons que autenticaram, que mostraram que Jesus era o Cristo e que os apóstolos realmente eram os escolhidos de Deus para produzir a Bíblia. Aquelas igrejas, naquele início do primeiro século, elas tiveram de verdade a experiência desses dons carismáticos, esses carismas ou dons dados pelo Espírito Santo. Então, esses dons, historicamente, eles cessaram, deixaram de existir no primeiro século, nos primeiros 100 anos da igreja. Depois que houve a autenticação dos apóstolos, da igreja primitiva, e principalmente depois que a Bíblia fechou o cânon, a Bíblia foi completada. E então, por que é que hoje tem esses dons? Eles, como eu falei, historicamente, é uma novidade, que alguns têm como uma heresia, de pouco mais de 100 anos, que ressurgiu com esse movimento chamado de pentecostal, e que se passou a buscar e teatralizar, ou representar esses dons sinais, com um alto engano que ilude a muitos. Então, o primeiro dom da Bíblia são esses. Aqui, o primeiro tipo de dom que a Bíblia classifica são esses que não eram permanentes, nem iam ficar por toda a época da igreja. Que as profecias, Deus não continuaria usando os crentes para trazer novas profecias. Só a velha profecia da Bíblia. Deus não ia usar crentes como milagreiros, ele ia continuar fazendo milagres. Até porque milagres nunca foi a norma ou normal em todas as épocas da igreja. Basicamente, aconteceram 3 épocas marcantes de milagres. Na época de Moisés, você vê as 10 pragas, você vê mar se abrindo, rio,
sendo cortado, as muralhas caindo. Eram elementos, milagres extraordinários. Você não vê acontecer, mesmo na época da Bíblia, Deus só derrubou a muralha de Jericó, as outras muralhas tiveram de lutar. Aí, depois que os judeus estão na terra prometida, você não vê mais falar em milagres. Os milagres vão voltar com Elias e Eliseu, onde o povo tinha apostatado da fé. E depois disso, na época dos profetas, você não vê milagres. Na época dos cativos que voltam da Babilônia, você não vê milagres. No período interbíblico, você não vê. Por exemplo, só para você ter uma ideia, de Malaquias para Mateus, passam-se 400 anos de silêncio. Deus não dá uma palavra para ninguém. E você não tem notícia de milagres. Aí então vem o Novo Testamento. Os milagres vão começar com o nascimento de Cristo. E depois que ele nasce, cessam os milagres durante os 33 anos. Ele vive como um cidadão normal. Os primeiros 30 anos. Aí então os milagres recomeçam depois que Jesus Cristo começa seu ministério. Nós vamos ver isso. E ele chama seus apóstolos. Os dons eram capacitações extraordinárias para fazer coisas não naturais, coisas como Cristo fez, transformar água em vinho, ressuscitar mortos, revelatórias, trazendo conhecimento que Paulo disse, isso aqui era mistério, os profetas não sabiam, mas Jesus Cristo me revelou, e miraculosas. O segundo tipo de dom carismático são os permanentes. Eram os dons de serviço e adoração. Eram aqueles dons que a igreja ia precisar, que são citados lá em Efésios capítulo 4. Já não se citam mais os dons de milagres. Nós vamos ver isso. Então as primeiras listas de dons dadas na carta de 1 aos Coríntios incluem esses dons sinais miraculosos, quanto dons de serviço. Mas já em 1 aos Coríntios, no capítulo 13, a igreja é avisada que esses dons iam parar, iam cessar, que não seriam permanentes. Paulo diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. O que é que eu falo com meus amados irmãos pentecostais? Se contentem só com a Bíblia, preguem só com a Bíblia, não se iludam com sonhos, visões e profecias que tem feito um monte de gente no pentecostalismo casar errado, fazer negócio errado. Pastores pentecostais, e muitos eu tenho conversado assim: não, pastor, agora eu só prego na Bíblia, não prego sobre revelação e visão de homem. Eu fico feliz porque eu estou vendo essa mudança, e eu estou pregando isso aqui não é para ofender pentecostal, é para ajudar você a julgar os espíritos, julgar o meu próprio espírito, se o que eu estou dizendo é falso ou verdadeiro, e se o que eu estou mostrando na Bíblia é verdadeiro ou falso. Então ele diz: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Quando é que eles serão aniquilados? Ele diz: não, quando Jesus Cristo voltar. Ele fala do que ia permanecer agora. E fala do que não ia permanecer. Então, na vinda de Cristo, um monte de coisa não vai permanecer. Ninguém vai evangelizar, ninguém vai casar.
Então, a cessação dos dons miraculosos não pode ser a vinda de Cristo. O perfeito teleus, vou mostrar aqui que é a palavra de Deus. Então, pelo texto acima, vemos que a própria Bíblia, é a Bíblia, não são os tradicionais ou não pentecostais que dividem os dons em passageiros ou temporários, ou que acabam, e os que permanecem. Pelo texto de Paulo, em 1 Coríntios 13, vemos que a própria Bíblia é que divide os dons em temporários, ou que cessariam, mais exatamente, que perderiam a sua função, e os dons cristãos que os cristãos teriam permanentemente para capacitá-los para o serviço a Deus. Nós acreditamos nos dons do Espírito, aqueles falados em Efésios, para edificar a igreja. No versículo 10 diz: quando vier o que é perfeito. Aí nos perguntam, o que é perfeito? Nesses últimos minutos, nós vamos continuar na quarta-feira. Vamos refletir um pouquinho aqui sobre esse perfeito, mas eu vou dar mais profundidade exegética nesse perfeito na próxima mensagem. Quando é que o perfeito chegou? Como é que nós poderemos saber? Em Atos 8:17 diz como foi que se recebia o Espírito Santo. Aliás, Atos, no capítulo 2, houve o Pentecoste de uma forma física, de uma forma que não havia dúvida de que o evento sobrenatural estava acontecendo, tanto que nas 4 vezes em que o Espírito Santo se manifesta para os 4 tipos de gente que seriam alcançados pelo Evangelho, ele é primeiramente, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce e se manifesta aos judeus. E há vários sinais, como línguas de fogo, vento impetuoso, idiomas. Não era uma língua estranha, não era uma confusão silábica, uma mistura de sons que ninguém entendia, não. Eles falaram idiomas estrangeiros de pelo menos 15 nações que estavam em Jerusalém, e eles não tinham aprendido a língua daquelas nações e falaram na língua daquelas nações. Então, as outras línguas, em nenhum ponto, mostra que era diferente de Atos 2. Depois o Espírito Santo se manifesta fisicamente para samaritanos, agora para os gentios na pessoa de Cornélio, para os samaritanos e para os discípulos de João. Cada uma delas, os dons não foram os mesmos, inclusive teve manifestações dessas que não teve o falar em línguas. Então, por foi que o Charles Fox Parham determinou que o sinal do batismo do Espírito Santo era línguas? Porque podia ser falsificado, podia ser representado, você podia induzir uma pessoa. Muitos falaram de hipnotismo nas reuniões de Seymour, de William Seymour. Por que ele não diz que o batismo do Espírito Santo era o vento impetuoso, que era aquelas línguas de fogo? Porque não dá para falsificar isso. O fato o dom do Espírito Santo não era para qualquer um. O dom de fazer milagres, por exemplo, em Atos 19:6, aliás, Atos 8:17 diz aqui: então impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. E quando Simão, que era um crente falso, viu que pela imposição das mãos dos apóstolos o Espírito Santo foi dado, o Simão, o mágico, o bruxo, deu dinheiro, eu dou dinheiro para vocês ensinarem a curar.
Pedro diz: seja teu dinheiro para a perdição, filho do diabo. Diferente de quem estava nas reuniões pentecostais do William Seymour, caía no espírito, falava a língua e não mudava a vidinha não, viu? Em Atos 19:6 diz aqui: quando Paulo pôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo, e falaram em línguas e profetizaram. Na época apostólica. Qual era o propósito desses dons? 1 Coríntios 2, 4 e 5. E minha fala, lembra que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 8, ele disse: eu sou o último dos apóstolos, eu sou um aborto. Sou o último dos apóstolos, eu sou um aborto. Nem deveria ser chamado apóstolo, porque Deus dava critério para alguém ser apóstolo. Devia ter convivido 3 anos com Cristo, deveria ter o visto ressuscitado, deveria ter sido comissionado diretamente por ele para ser apóstolo. Paulo teve só algum desses critérios, foi comissionado diretamente por Cristo e ele viu a Cristo ressuscitado. Agora, por que é importante o texto de 1 Coríntios 15, 58? Na próxima quarta-feira eu vou mostrar aqui pelos textos que quem fazia os milagres na igreja primitiva não eram todos os crentes. Eu vou mostrar os textos aqui, vários textos dizendo que os milagres eram feitos pelos apóstolos. E Paulo foi o último apóstolo. Se Paulo foi o último apóstolo e os milagres só podiam ser feitos pelos apóstolos, porque Deus determinou assim, então não tinha razão nenhuma para esses milagres continuarem. Nós vemos o que o Paulo falou. Nosso tempo realmente já esgotou. Mas eu quero terminar com esse texto aqui em relação à questão das profecias. Nós vamos abordar, mostrar que as línguas que os pentecostais falam não tem nada a ver com a língua da Bíblia. Eles pensam que falam línguas. E eles são sinceros. Aquela irmã que disse: eu acho que tem que louvar a Deus com tudo, inclusive com línguas. Eu digo, quem quiser falar língua, termina falando. Quem quiser ter essas experiências de cair no chão, de ficar arrebatado no meio pentecostal, você consegue. E lá, os testemunhos de alguns que passaram por essas experiências, lá na Rua Azusa, eles tiveram uma experiência que eles atribuem ao diabo. Porque o que aconteceu depois na vida deles foi tão diabólico que aquela experiência não pode ter vindo do Espírito Santo. Agora, eu não estou inventando, eu não estou julgando nada, eu estou dizendo, e eu vou trazer esses testemunhos para vocês. E nesse meio é feito toda uma produção para que milagres aconteçam, para que a pessoa fale em êxtase, uma linguagem esquisita, que as pessoas se sintam curadas, mas que o resultado final não é de algo que realmente tem a ver com o Espírito Santo. Só para você ter ideia, é dito que mais de metade do Brasil já fez decisão numa igreja pentecostal. Quem não quer ser curado? O homem gosta de espetáculo. Eu conheci muito crente, não, eu fui. Entrei na igreja pentecostal para falar línguas. Eu achava aquilo sensacional, então eu estou lá por conta das línguas.
Isso aqui não é para desanimar você de seguir Jesus, nem de seguir a Bíblia. Ao contrário. Siga Jesus na simplicidade. Siga Jesus Cristo acreditando no poder de Deus. Mas é um poder que você não pode manipular. Que você não pode criar um ambiente para produzir essas coisas. Deus faz sem precisar da ajuda do homem. Há quem diga que toda experiência pentecostal é uma maneira de glorificar o homem, como curador, como exorcista, como falador de língua, como profeta. A honra e glória para o homem, e não para Deus. É uma maneira de roubar a glória de Deus e desviar da verdadeira revelação de Deus, que é a Bíblia. Eu vou continuar na próxima quarta-feira. Eu acredito que, à medida que eu for mostrando textos da Bíblia, vou mostrando testemunhos, vou dando dados históricos, você vai chegar à conclusão de que ser cristão é algo diferente de ser pentecostal. Tem gente pentecostal, desses que acreditam em novas revelações, visões, profecias, acreditam que só é batizado com o Espírito Santo quem fala línguas. Uma coisa incrível é que eles cresceram tanto que eles estabeleceram uma cultura evangélica. Se você, boa parte do início, chegando na igreja, não encontrarem línguas, nem curas, nem aqueles espetáculos carismáticos, ele acha que não está numa igreja verdadeiramente evangélica. Eles estabeleceram uma cultura que parece bíblica, mas não é. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo. Louvado seja o teu nome, em Jesus Cristo. Amém. Boa noite.